Pedro Venceslau, peço que você destaque para a gente alguns dos nomes num recorte, num olhar mais político, né? A Jussara nos trouxe um recorte bastante importante de pessoas que faziam parte do governo de Jair Bolsonaro, militares, e eu quero que você traga esse recorte mais político, Pedro. Olha, o nome que mais chama atenção, claro, é do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, já está proibido de manter contato, inclusive, com Jair Bolsonaro, mas segue sendo a principal liderança do partido. Os dois fizeram contorcionismo durante a campanha para não se encontrarem nos palanques. Eduardo Bolsonaro aparece nessa lista também, o filho de Jair Bolsonaro, deputado federal, considerado uma espécie de embaixador do bolsonarismo pelo mundo. Felipe Martins, assessor especial de Jair Bolsonaro, também aparece nessa lista. Anderson Torres, que na ocasião, em 2022, era chefe da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, também é um personagem importante do núcleo, que pode ser considerado um núcleo político. Como vocês disseram, Alexandre Ramagem, que apesar de todas as suspeitas, foi a grande aposta de Jair Bolsonaro para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro esse ano. Não conseguiu passar para o segundo turno, mas teve uma votação expressiva. Deputado federal, ainda segue atuando na Câmara dos Deputados. Garnier Santos também me chamou a atenção, não é do núcleo político, mas é o almirante da Marinha, que teve um papel também muito importante durante o governo de Jair Bolsonaro, aparece aqui nessa lista. Débora. Muito bons destaques que você faz, Pedro. Agora chama a Jussara de novo. Jussara, nessa segunda penteada nessa lista, você destaca mais algum nome pra gente? Destaco sim. Vou chamar a atenção aqui para o indiciamento também do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que foi também comandante do Exército. Na época da eleição em 2022, ele estava no Ministério da Defesa e ele ficou no cargo que era do também indiciado general Braga Neto, que deixou esse posto porque ele foi concorrer como vice na chapa de Jair Bolsonaro. Chama atenção ainda para os colegas de Mauro Cid, né, que eles também trocavam informações no grupo, eles também aparecem nesse indiciamento, como o Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Rafael Martins de Oliveira também. Teve uma operação que todos eles foram alvos de uma operação também e estavam sendo investigados, então agora vem o indiciamento. Chamo atenção também para um outro nome, que é o Tércio Arnaud Tomás, que era um assessor de Jair Bolsonaro do chamado Gabinete do Ódio, que fazia parte daquele grupo de assessores que cuidavam ali das redes sociais. É um assessor muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha uma relação também próxima com o vereador Carlos Bolsonaro. Ele também aparece nesse rol de indiciados hoje. Débora, agora chama atenção também para, como a gente estava falando aqui, as defesas ainda estão tomando conhecimento, a gente inclusive acompanhando aqui a CNN e nos passando informações ainda, porque dizem que só vão se manifestar após terem o indiciamento, né? Ter acesso, inclusive, ao relatório final da Polícia Federal, que foi enviado agora ao Supremo Tribunal Federal, onde está, neste momento, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. O que eu pude apurar aqui com pessoas próximas ao ex-ajudante de ordens é que esse indiciamento específico estava previsto, estava ali na conta deles para que de fato fosse acontecer. Mas há um temor muito grande, importante a gente ressaltar isso, que Mauro Cid está neste momento ali no Supremo Tribunal Federal, numa audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as nossas informações aqui, o Eli Jonas trouxe isso, eu também conversei aqui, ele já já deu mais detalhes da atuação do general Walter Braga Neto. Então, ainda pode ter mais reviravolta nesse dia de hoje. Além da lista de indiciados, a gente fica na expectativa também sobre o futuro de Mauro Cid. Afinal de contas, Mauro Cid ele fez um acordo de delação premiada, inclusive parte dessas informações é que ajudaram a Polícia Federal a chegar em algumas dessas investigações, a concluir essas investigações, e a partir
partir disso, enfim, a Polícia Federal, na terça-feira, tomou um depoimento de Mauro Cid, só que não ficou satisfeita e apontou ali omissões e contradições de Mauro Cid. Então, qual que é a expectativa ainda da tarde de hoje, enquanto Mauro Cid está lá no Supremo Tribunal Federal? É se a delação, os benefícios da delação premiada serão mantidos diante desse apontamento da Polícia Federal de que ele omitiu ou se contradisse em algumas dessas informações em que ele foi questionado pela Polícia Federal. Excelente, Jussara Soares, que vai continuar olhando para baixo porque segue apurando. Pedro, tem uma retificação. Porque aqui na lista aparece o nome de Eduardo de Oliveira e Silva logo abaixo de Jair Messias Bolsonaro. Então, fiz uma confusão aqui lendo a lista e disse que Eduardo Bolsonaro estaria entre os indiciados. Não está entre os indiciados. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, não está nessa lista de 37 nomes. Aliás, né, Pedro, bom dizer, da família Bolsonaro, somente mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro neste indiciamento.